Bom, meus jovens, continuando aqui, né? No último vídeo a gente fez o exemplo prático de que este algoritmo aqui realmente ele, né, encontra uma precisão para esta soma que não é a precisão exata, né? A gente está cometendo um erro porque não é possível representar um número de forma exata, certo? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que lidar com este erro que é o principal aqui do nosso querido cálculo numérico, tá? Então, quando a gente está representando números na máquina, a gente pode cometer dois tipos de erros, certo? Quando eles não têm representação exata, né? Ou seja, se o número não é base 2, vai dar errado, certo? Então, o negócio tem que ter base 2 para você representar ele exatamente, sem cometer erros na representação, tem que ser base binária. Mas a gente vai ver aqui, né, cara, não tem como controlar para onde que está indo o número. Então ele vai passar por um monte de número real e a gente vai ter que lidar com esses erros. Então a gente comete esses erros de dois tipos. Um é de truncamento e o outro de arredondamento. O arredondamento você já sabe o que é, né? Todos os sistemas aqui que a gente está usando vão utilizar o arredondamento para fazer esta aproximação, quando o número não tem representação exata. O erro de truncamento, o que é truncar? É cortar fora um pedaço. Então você vai... O erro de truncamento, você tem uma representação infinita e você decide parar. Pô, vou parar bem aqui, ó. Tá, não vou escrever mais. É que nem aquele negócio, né, que eu estava escrevendo lá. Se eu pegar assim, né, 0.00110011, aí eu falo, velho, não vou continuar escrevendo isso aqui até a minha vida acabar. Pronto, aqui pronto, vou parar aqui. Então eu decidi parar nesse dígito, certo? Vou botar assim, decidi parar neste dígito. Então esse aqui vai ser o meu truncamento, porque daqui para frente não interessa o que vem depois, eu vou cortar bem aqui, pronto, acabou. No arredondamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar aqui esse próximo dígito para saber se ele é maior ou menor do que metade da base. Se ele for maior ou igual a metade da base, aí eu vou adicionar uma unidade nesse aqui. E aí arranco fora tudo. Certo? Então aqui tá mais ou menos a definição, né? Um número de base decimal, n, é truncado na posição k se todos os outros dígitos para frente foram descartados sem nenhuma outra ordem. Certo? Você não faz mais nada. Você vai, ó... Cheguei aqui, cortei e pronto, acabou. Tem como fazer isso no Python? Tem como fazer isso no Python. Aí você tem que... Depois eu vou ver se eu arrumo um exemplinho lá na aula ou se eu faço outro vídeo para enganar o Python para ele fazer esse truncamento aqui pra gente. Então a ideia é, eu vou arrancar fora os números que estão me torrando a paciência. Se você fala assim, velho, eu não vou fazer isso aqui com uma precisão maior do que 15 casas decimais. Então, do 16 para frente, você fala, não quero nem saber, corta fora, arranca. Que nem a senha, né, a chave de inscrição de cálculo numérico. São os 12 primeiros decimais de π. O que vem depois não me interessa. Você não fez um arredondamento, porque se você faz um arredondamento, aí vai mudar, né? Pode mudar o último dígito, aí você não encontra a chave e não entra. Então, eu queria os 12 exatos. Então, você arranca fora o resto. Né? E no arredondamento, antes de você arrancar fora, você tem que pensar o seguinte: se o dígito que está na posição K, você vai parar nele, você tem que olhar para o que está depois e ver o seguinte: se ele for maior ou igual a metade da base, você aumenta uma unidade no que você está, e o do K para frente você arranca fora. Então, se não for, aí você arredonda para baixo, né? Você não soma nada e faz, digamos, a mesma coisa que faria com truncamento. Você arranca fora e é um abraço. Beleza? Tem um exemplinho aqui, ó, que eu peguei lá do livro da Ruggiero, né? Não, do livro não, daquele artigo do ponto flutuante, que está o link lá no NEAD. Então, você tem dois números aqui. E aí, você vai representar o produto no sistema de 4 dígitos. O produto exato, que aqui é o que o pessoal chama da representação normalizada, né? Que o primeiro dígito aqui é diferente de 0, e aí você adequa a potência da base, né? Você bota o expoente. Então, nesse tipo de representação, o que é importante? Você ter os dígitos depois da vírgula e
o expoente da base que você quer. E aí você faz, né, no padrão lá do i3S754 e tal, para 32 bits e por aí vai. Então olha só, quando você faz o produto desses dois troços daqui, dá esse número. 011-91864 vezes 10 à sexta. O que você vai fazer? Você quer um sistema com 4 dígitos apenas. Você não vai botar todos os 7 dígitos. Então você vai escolher arrancar fora esses daqui. Por quê? Porque não cabe no seu sistema. Você não tem memória, não tem espaço alocado para guardar esses 3. E aí você vai decidir com o arredondamento, né? Quando você vai parar aqui, você vai ter que pensar o seguinte: se eu estou usando arredondamento, esse cara aqui, o 8, é maior que metade da base. Então você vai adicionar um nessa unidade aqui e armazenar o número. Se for com truncamento, você arranca fora, não quer nem contar para saber qual é o próximo dígito e vida que segue. Porque você só tem a opção de guardar 4 dígitos. Belezura? Tranquilidade? Então, quando a gente está fazendo as contas lá nos sistemas de computação como o Python, ele faz o arredondamento. A operação que ele faz para representar é com arredondamento, certo? E aí como é que a gente faz para medir, né, esse erro? Que é o erro entre a representação e o número exato, né? Então aqui eu botei, suponha que você tem o número exato x estrela aqui. A estrela do nosso foco é essa, é x. Como é que você vai medir o erro na aproximação, né? Tem duas alternativas. Uma é o erro absoluto, que é a distância, né, em módulo. Aqui eu estou considerando ele como números reais, né? Números reais. Então você vai pegar a distância dos dois em módulo. Isso vai te dar onde está, né, o erro. Então você faz o ponto exato menos a aproximação que você teve e vai ter uma medida do erro, né? Tem problema com erro absoluto? Tem problema com erro absoluto, certo? A outra alternativa é fazer o erro relativo. Que aí você vai usar o quê? A distância entre os dois dividido pela magnitude do ponto que você está. O erro absoluto ele não leva em consideração essa magnitude, então ele vai pegar do jeito que está. Se tiver em quilômetros quadrados a sua medida, vai aparecer lá o erro em quilômetros quadrados. E o erro relativo não, ele consegue tirar um pouco dessa dependência dos números que estão lá dentro. Então fica um erro mais manuseável, vamos dizer assim, porque o erro absoluto ele tem alguns probleminhas que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então você tem o erro absoluto, que é só a distância entre o que você tem e o que você queria, e o erro relativo, que é essa distância mais balanceada pelo ponto onde você está fazendo as medidas, né? Que seria o exato, beleza? Então, quando a gente estiver fazendo os nossos algoritmos, estiver fazendo os nossos cálculos, a gente vai usar o erro relativo, certo? Porque o erro absoluto ele engana a gente, né? Às vezes você olha lá um absoluto pequeno, mas na verdade o troço está longe do que a gente precisa, certo? Por quê? Porque ele leva em consideração o tamanho das coisas. Eita, fé. Certo? Se as grandezas forem que nem eu falei, né? Da ordem de, por exemplo, quilômetros quadrados. Gente, eu não dou conta de fazer uma linha reta, socorro. O braço tá batendo na cadeira, tá? Tudo faz quando tá reto. O erro absoluto, se a gente está medindo, por exemplo, coisas com quilômetros quadrados, né, e tal, ele leva em consideração esses quilômetros quadrados, então ele não te dá uma informação muito boa em termos da precisão, certo? Deixa eu ver se dá tempo de fazer esse exemplo aqui, né? Então nós estamos com quanto tempo de vídeo aqui, rapaz? 9 minutos, cara. Eita, não sei se eu vou fazer, não. Já tá acabando, né, cara? Já tá acabando. Eu vou deixar o exemplo para fazer depois, em outro vídeo, certo? Porque assim, o que eu quero trazer um problema é o seguinte: quando a gente vai medir o erro,
a gente não sabe o valor para onde a gente quer chegar, porque se a gente soubesse o valor, a gente não estaria aproximando, certo? Por que você vai fazer uma aproximação de um negócio que você sabe onde está? Se você sabe o valor de x estrela, para que você vai fazer uma aproximação disso aqui, né? Jesus, é uma coisa óbvia, né? Qual é o problema? Você não sabe qual é o valor, então como é que você vai aproximar? A gente vai fazer uma aproximação do erro relativo, que ao invés de dividir pelo x estrela, que seria a estrela, o ponto ideal que a gente ia chegar, você vai dividir pela própria aproximação que a gente tem. Ó, compara aqui, essa equação aqui com essa aqui, né? Tá aqui no erro relativo, a gente divide pelo x estrela. No erro relativo aproximado, a gente divide pelo valor que a gente está aproximando, que é o que a gente tem. Às vezes a gente não sabe qual é o valor de estrela. Por exemplo, quando a gente está fazendo os algoritmos bonitinhos, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente monta uma sequência, os valores que ele vai soltando, que ele vai calculando, vão formar uma sequência. O que a gente vai querer? A gente vai querer que essa sequência se aproxime do x estrela. Onde é que você vai ver isso aí? Lá em cálculo 2, quando você estivesse dando sequências e tal bonitinho, você vai ver uns critérios de convergência para sequência. Mas enfim, então a ideia é que a gente vai fazer um algoritmo, ele vai soltar um resultado. Ele vai fazer isso várias vezes, então ele vai fazer uma sequência. Esta sequência ela vai se aproximar do valor de x. Quando ela se aproxima, né, que ela é convergente para esse valor x que está aí, não dou conta, eu não estou conseguindo fazer uma linha reta, gente. Ai, meu Deus, eu desisto, vai sair do jeito que está saindo mesmo. Quando essa coisa converge para cá, os valores entre xk e xk mais 1, que é o próximo que ele vai calcular, tende a ficar próximo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma medida do erro relativo entre as duas aproximações. Então é o que a gente calculou antes com o que a gente tem agora e vai fazer um erro relativo. A tendência é, se esse troço converge para o x estrela, esse trambolim aqui vai para zero, certo? E é isso que a gente vai utilizar para parar os nossos algoritmos, para dizer assim, olha, ele está convergindo para cá. Esse é o valor exato? Eu não sei, mas está indo para lá, então talvez seja, certo? Belezura? Então é com essa equação do erro aqui, que esta sequência aqui, né, são os resultados que os nossos algoritmos vão calculando. A gente vai usar isso para medir o erro e para dizer assim, olha, eu não sei exatamente o valor. O que é saber exatamente? É saber sem erro. Mas com uma determinada precisão aqui de, sei lá, 10 casas decimais, 80 casas decimais exatas, o algoritmo chegou perto desse xk, que é fazer o k ir para o infinito. Belezura, tranquilo? Então eu vou fazer ainda um exemplinho resolvendo isso daqui, certo? Para a gente ver a diferença entre calcular erro relativo e erro absoluto. Beleza? Um abraço, gente, até mais.